Fala aí galera, tudo na paz? Lucas Ramando aqui, e qual o conteúdo de hoje? Fracasso? Aí você pensou, caramba achei que ia ver um conteúdo de vitória, mas calma, se você já fracassou alguma vez na vida, você está no lugar certo, porque são justamente através dos nossos fracassos que nós chegamos ao sucesso. Ah, mas isso daí é coisa de palestrantinho, é coisa de coach. Não, isso daqui é Bíblia. Só que hoje, diferente de todos os outros vídeos, eu não vou começar usando a Bíblia. Eu vou começar utilizando um filme, inclusive bem conhecido da gente, que é o Shrek 4, o Shrek Forever. E eu acredito que esse filme dá um ensinamento top pra gente, que a gente não pode deixar passar desapercebido. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo e, sem mais enrolação, bora pra mensagem. Quem aqui já assistiu o Shrek para sempre, percebeu como que ele ficou chateado com o Felizes para Sempre, porque era todo dia a mesma coisa sem mais problemas. Aí no final do dia a Fiona dizia, e todos viveram felizes para... Aí o Shrek completava, sempre. Aí beleza, passava outro dia, e todos foram felizes para... Aí ele, sempre. Aí no terceiro dia, e todos foram felizes para... Aí o Shrek, sempre. Aí passou outro dia e todos foram felizes para... Aí ele, sempre. Aí passou mais um dia e todos foram felizes para... Aí ele, sempre. E o que a gente entende com isso? Que em qualquer boa narrativa, seja de filmes, teatros, livros, você tem que colocar a maior quantidade de defeitos e desafios para o seu protagonista superar, porque daí você vai ter material, você vai ter conteúdo para trabalhar através da vida dele. É isso que gera o drama, é isso que gera a energia, a aventura, as cores da vida. Para você ver como que o ser humano funciona. Quanto mais terrível e sem esperanças parecer uma história, de se chegar a um final feliz no final, mais as pessoas ficam empolgadas em assistir. Na verdade, esse foi o motivo de ter levado milhões de pessoas a assistirem Vingadores Ultimato, né? Batendo recorde aí de bilheteria. E você sabe por quê, irmão? Porque as histórias são feitas de tragédias. Ou seja, se você retirar o problema, se você retirar a dificuldade, as histórias simplesmente são desfeitas, acabadas. E a gente percebe isso, sabe até mesmo na onde? No céu. Perceba que a gente não sabia absolutamente nada do céu enquanto ele não teve problemas. E o pouco de informação que a gente tem sobre ele já está incluso a tragédia. Do pouco de informação que a gente tem sobre Adão e Eva, as mais notórias são que eles comeram fruto da árvore proibida, colocaram o pecado no mundo, a morte, e cá estamos nós no mundo caído. A respeito de Jesus, a gente sabe que ele só fez bem para a humanidade, mas na maior parte do seu ministério ele recebeu açoites, figurativamente, tá, gente? E assim as histórias são criadas e passadas de geração em geração até chegar em nós. Mas agora é que vem o segredo, agora é que vem a virada de chave. De acordo com o tamanho da tragédia e do problema, maior será a história. Por isso que as pessoas que mais sofreram na história são as mais mencionadas por nós até hoje. Por exemplo, quando se fala de Martin Luther King, a gente lembra de um pastor negro que tomou um tiro na cabeça após ter feito os negros terem os mesmos direitos que os brancos nos Estados Unidos. Quando se fala de Nelson Mandela, a gente lembra de um homem que ficou 25 anos preso injustamente por lutar pelos direitos dos negros na África. Quando nós falamos do 16º presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, nós lembramos na hora que ele tomou um tiro na nuca assistindo uma peça de teatro depois dele ter libertado os Estados Unidos da escravidão, libertado os negros da escravidão. Quando nós falamos no teólogo Martinho Lutero, a gente lembra logo de um homem que ficou anos trancafiado numa torre ou em outro lugar, traduzindo as Sagradas Escrituras para o alemão e, consequentemente, foi traduzido para todas as outras línguas do mundo, fugindo da perseguição da igreja porque ele estava levando a Bíblia às pessoas. Quando falamos em Paulo, nós lembramos que ele tinha um espinho na carne, quando em Pedro, que ele negou a Jesus 3 vezes. Quando em Jesus, que ele morreu na cruz. Quando em Daniel, que ele foi jogado numa cova de leões. Quando em Elias, que ele ficou em depressão numa caverna. Quando em Davi, que ele ficou sendo perseguido por Saul por 13 anos. Quando em Moisés, que ele sofreu 40 anos naquele deserto com os rebeldes israelitas. Quando em Noé, que ele ficou trancafiado numa arca com sua família apenas
por mais de 1 ano em um mundo submerso. Quando em Abel, que ele foi assassinado pelo seu irmão Caim por inveja. E quando em Adão, que ele pecou e trouxe a morte para todos nós. Ou seja, meu irmão e minha irmã, através do seu problema, da sua dificuldade, Deus está construindo a sua história para, além de você mesmo contar para as outras pessoas contarão a sua história para gerações futuras. Mas tem um porém, com pouco fracasso, haverá pouco que contar de você. É por isso que quanto mais tombos, mais açoites você leva, mais conteúdo você terá para contar às pessoas. Porque na verdade as pessoas nunca podem entender a escuridão do coração de uma pessoa enquanto ela mesma não conheceu a sua própria escuridão. Ou seja, através da sua dor, do seu sofrimento, você está conhecendo o que todo mundo conhece quando chega no nível mais baixo da vida. E tendo conhecimento pleno desta fase e conseguindo superar pelo fato de não desanimar, mas continuar insistindo, você se torna um ser humano melhor, apto não somente para viver uma vida boa e poder desfrutar das riquezas que você adquire apenas nesses dias de trevas, você também estará apto para ajudar outras pessoas nesses momentos de dificuldade. E eu não estou falando apenas de pessoas do mundo afora, não, estou falando de pessoas dentro da sua própria casa. Pode ser o seu pai, sua irmã, seu filho. Você sabe por quê? Porque a audiência espera ouvir aquilo que eles estão passando. Ninguém quer ouvir histórias de sucesso, de nego que coloca a mão e se transforma em ouro, de nego que coloca a mão e o milagre acontece. Não, porque a gente não se identifica com essas histórias, porque a nossa vida é diferente, a nossa realidade é diferente. Essas pessoas querem ver e ouvir quem faz todas essas grandes coisas hoje, mas que passaram pelos mesmos vales terríveis antigamente. E serão estes mesmos vales que você falará aos demais e eles se identificarão com a sua mensagem. Eles se identificarão com a sua história e serão edificados. Porque palavras não são um conjunto de letras, são testemunhos, são cicatrizes, traumas e superações. Por isso que Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, o que muda entre uma pessoa que fala e as coisas acontecem e uma que fala e nada acontece é que a que fala e acontece viveu tudo aquilo que está falando, sentiu a dor, sentiu o sofrimento de tudo aquilo que ele está transmitindo através da sua boca. A melhor história é aquela que é vivida e não aquela que é simplesmente contada. E se a partir de agora você está sentindo a sua história com dor, com sofrimento, se prepara, meu querido, porque grande será o seu testemunho a respeito desse momento que você está passando atualmente. Por isso que até mesmo hoje, um bom pregador é um bom sofredor. Então, se hoje você é edificado com essas mensagens que você vê aqui no YouTube, que você vê em outros lugares, é porque, como eu, você também está lendo, você também está ouvindo de pessoas que sofreram muito lá atrás, mas que através do sofrimento deles foi construída uma história de sucesso, de prosperidade e de bênção, que perduram de geração em geração para a edificação de todos aqueles que veem e ouvem. E se você está ouvindo essa mensagem agora, fica feliz, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, a partir do momento que essas palavras penetraram no seu ouvido, se prepara, porque você está recebendo forças e poder para suportar e superar esse momento de dificuldade que você está passando para chegar na Terra Prometida. Tenha paciência, porque hoje você está no deserto, mas amanhã você estará desfrutando na Terra Prometida. Deus não nos criou para vivermos no deserto, mas sim para passarmos por ele, para aprendermos qual é o essencial para a vida e aprendermos a valorizar o que realmente importa. Então, no final, haverá um felizes para sempre, mas é somente no final. O percurso até lá é onde são feitas as histórias, na qual gera toda a energia, toda a eletricidade que faz a vida ser essa aventura. Assim como a escritora Helen Keller falou uma vez, ou a vida é uma aventura ousada, ou é absolutamente nada.
Então, já que a gente está na chuva, é para se molhar. Não tenha medo de se molhar. Assim como o Shrek enjoou do seu Felizes para Sempre e correu atrás de problema, ele conseguiu resolver o problema e aprendeu a valorizar a família, os amigos, a confraternização. E assim, ele pôde encontrar nisso a sua totalidade, a sua plenitude. Tá certo então, gente? Eu espero que essa mensagem e a história do Shrek tenha ajudado cada um de vocês. E, sabendo de alguém que está precisando ouvir essa mensagem, clica aí no compartilhar, uma setinha pro lado. Clica, enviou, tenho certeza que servirá de bênção para todo mundo. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like, clica no botão inscrever-se logo abaixo aí, ative o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos que eu estou postando semanalmente. Tá bom, gente? Fica com Deus, um forte abraço. Eu espero cada um de vocês. Até o próximo vídeo.